Queridos irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje pela manhã eu gravei uma mensagem sobre a credibilidade da ressurreição de Cristo. E hoje à noite eu vou continuar falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Um grande evangelista aqui do Brasil, na década de 70, 80, Bernardo Johnson, que fazia cruzada evangelística ao ar livre em todo o Brasil, saudoso pregador já falecido, ele disse o seguinte: Jesus está sendo apresentado hoje de várias maneiras: o Cristo histórico, o Cristo decorativo, o Cristo de utilidade, o Cristo de posição social, mas ele é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Então vamos estar meditando agora sobre a ressurreição de Cristo. Inicialmente estaremos abordando sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Ela é mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Ela é doutrina fundamental para a fé cristã. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a vossa esperança. E somos tidos por os mais infelizes deste mundo, porque temos asseverado que Cristo ressuscitou, o que de fato aconteceu. A ressurreição é a maior evidência da aprovação de Deus Pai ao sacrifício do seu Filho. Alguém diz que a ressurreição de Jesus é o amém de Deus, é o assim seja de Deus. É a prova que Deus Pai aceitou o sacrifício do seu Filho em favor da humanidade. A ressurreição de Cristo também é prova da sua divindade. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz que ele é designado Filho de Deus mediante a sua ressurreição. Ele não foi feito Filho de Deus, mas ele foi reconhecido Filho de Deus mediante a sua ressurreição. Cristo nunca falou da sua morte sem falar da sua ressurreição. Por exemplo, Mateus, ele diz que ia para Jerusalém, ia padecer muitas coisas na mão das autoridades judaicas, ia ser entregue aos ímpios, aos romanos, ele seria açoitado, seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria de entre os mortos. Dr. John Stott, ele diz: seu nascimento, o nascimento de Jesus foi natural, porém a sua concepção foi sobrenatural. Sua morte foi natural como de qualquer outro homem, porém a sua ressurreição foi sobrenatural. A cruz, disse Dr. John Stott, é o ponto central do cristianismo. A ressurreição é o ponto culminante da nossa fé do cristianismo. Ele disse ainda que do madeiro homens piedosos o tiraram, mas do túmulo o seu próprio poder o tirou. As provas incontestáveis da ressurreição do Senhor Jesus. Há muitas provas. Lucas, escrevendo, diz que há provas incontestáveis da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são algumas dessas provas? Primeiro, o túmulo vazio. Quando Maria Madalena com outras mulheres foram ao túmulo, encontraram a pedra removida e o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, o túmulo estava vazio. E elas testemunharam isso para os discípulos, e o texto sagrado diz que Pedro e João correram ao túmulo. Pedro saiu na frente, mas João chegou primeiro, sendo mais jovem. Chegando à beira do túmulo, ele parou à beira do túmulo. Mas quando Pedro chegou, ele entrou e viu ali os lençóis colocados de lado. E o texto sagrado diz que João criou coragem e também entrou. E quando ele viu os lençóis colocados ao lado ali, a Bíblia diz que ele viu e ele creu. Jesus não foi tirado às pressas do túmulo. Jesus não foi roubado pelos discípulos que carregaram o seu corpo. Não, os lençóis ficaram ali e Jesus ressuscitou, havia ressuscitado. Mas também tem as suas aparições. Ele apareceu, diz o texto sagrado, para as Marias,
apareceu para os apóstolos, apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos, apareceu para Cefas, apareceu para Tiago, e Paulo diz posteriormente para mim, como nascido fora do tempo. Ele ficou aqui depois de recitado 40 dias, comendo, bebendo, dando instruções para os seus discípulos, conforme disse o Evangelho de Lucas no capítulo 24. Mas ele subiu aos céus à vista de uma multidão, provavelmente aquela multidão de mais de 500 irmãos que ainda estava vivo na época de Paulo, embora alguns já tinham falecido. E quando ele subiu aos céus, a palavra de Deus diz que os discípulos, olhando aos céus, ele encobrindo entre as nuvens, 2 varões de vestes brancas disseram: por que vocês estão olhando admirados para o céu? Esse Jesus que dentre vós é assunto aos céus, assim voltará do modo como vistes subir. Então há provas incontestáveis da ressurreição de Cristo Jesus. A própria transformação dos apóstolos, tímidos, covardes, medrosos, escondidos após a morte de Cristo, mas quando o Senhor aparece para ele, diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. E aqueles homens tornaram-se ousados, corajosos, para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Mas outra prova é a vinda do Espírito Santo, aquela promessa do Pai, que ele enviaria o Espírito Santo, e que se cumpriu no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos. De repente, eles ouviram um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousou uma sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E ali Pedro pregou o primeiro sermão da história da igreja, dizendo: aquele Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e fez Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Mas os milagres também que os apóstolos fizeram, milagres, por exemplo, ressurreição de mortos, cura de paralítico, de coxos de nascença, milagres extraordinários, quando a Bíblia diz que até a sombra do apóstolo São Pedro, quando projetava sobre o enfermo, ele era curado. Os milagres que acompanharam a igreja. Por isso, o escritor de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala então como nós podemos negligenciar uma tão grande salvação, a qual foi inicialmente anunciada pelo Senhor Jesus, depois por aqueles que viram, que creram nele, e que foi confirmado pelo Espírito Santo por meio de sinais e prodígios realizados pelos apóstolos de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Mas outra prova da ressurreição de Jesus, não só a transformação dos apóstolos, a transformação de centenas e milhares de pessoas, desde o primeiro século até o presente século, homens e mulheres alcançados pela graça de Deus e sendo transformados em novas criaturas, pessoas antes dominadas pelas drogas, dominadas pelo crime, dominadas pelo egoísmo, por toda espécie de pecado, de imoralidade, têm sido transformados pelo poder maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como afirma Lucas, há provas e provas incontestáveis da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você visitar vários lugares do mundo onde foram sepultados grandes líderes reconhecidos em grande parte do mundo, você vai encontrar os restos mortais dessas pessoas. O túmulo está lacrado, mas se você vai a Jerusalém, você vai encontrar aquela placa: ele não está aqui, mas ele ressuscitou, ele está vivo, o túmulo está vazio. A ressurreição de Cristo traz bênçãos maravilhosas para nossas vidas. Então vamos ver as bênçãos que a ressurreição nos assegura. Primeiramente, a ressurreição nos assegura
a garantia da nossa própria justificação. Como escreveu Paulo em Romanos capítulo 4, versículo de número 25, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, para nos declarar perdoados diante do Pai. A ressurreição de Cristo assegura também a nossa própria salvação. Romanos capítulo 1, versículo 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou para nos declarar perdoado diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, quem é que os condenará? Se é Cristo Jesus que morreu por eles, o qual ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. A ressurreição de Cristo também assegura a nossa própria libertação. Como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois no versículo 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus continua libertando centenas e milhares de pessoas. A ressurreição do Senhor Jesus também nos assegura a resposta às nossas orações. Se pedirmos alguma coisa ao Pai, no nome de Jesus, Ele nos atenderá. Ele disse em João 16, 24, até agora nada tendes pedido, pedi em meu nome, para que a vossa alegria seja completa. Ele está à direita de Deus Pai, e Ele intercede por nós, e tudo que pedimos ao Pai, no nome dEle, Ele nos concederá. É a promessa maravilhosa da palavra do Senhor. A ressurreição de Cristo também nos assegura a presença dEle em nossas vidas. Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador e Ele estará com vocês todos os dias. Final de Mateus, Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso Paulo pôde escrever: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nossas vidas porque Ele está vivo. A ressurreição do Senhor Jesus assegura também a vitória sobre o mal. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, aproximando dos seus discípulos, disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E o texto sagrado diz: tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiam. O Cristo vivo continuava operando seus sinais através dos seus servos, os apóstolos. A ressurreição de Jesus também assegura a nossa própria ressurreição. Coríntios diz: Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. A ressurreição de Jesus é a garantia. Se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição. E se não há ressurreição, então não há esperança. Mas Ele ressuscitou, trazendo a certeza, a garantia da nossa própria ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus também nos assegura o galardão eterno. Aleluia. Paulo vai terminar o capítulo 15 de 1 Coríntios, depois de falar sobre a ressurreição. Eis que eu vos digo o mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, os vivos serão transformados. O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o corpo mortal se revestirá da imortalidade.
e cumprida será a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Morte, aonde está o seu poder? Onde está a sua força? Está no pecado. Mas Cristo destruiu o poder do pecado na cruz do Calvário. E ele vai concluir, 1 Coríntios 15, versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. A ressurreição do Senhor Jesus, então, assegura para nós o galardão eterno. Eis que venho sem demora, diz o Senhor, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Citando mais uma vez o Dr. John Stott, ele disse: a ressurreição de Cristo tem um grande significado. Se pode demonstrar que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, está então acima de qualquer cogitação que ele é uma pessoa ímpar. Ninguém é semelhante ao Senhor Jesus. Já havia profetizado o salmista dizendo que Deus não permitiria que o seu corpo experimentasse a corrupção. Ao terceiro dia, Deus o tirou do túmulo. Como diz o servo de Deus, John Stott, lá da cruz, homens poderosos o tiraram, mas do túmulo, o poder maravilhoso do nosso Deus o tirou. O nosso Cristo está vivo, ele vive pelos séculos dos séculos, e um dia viveremos eternamente na sua presença. O pecado entrou no mundo através de um homem. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas a vida eterna entrou neste mundo através de um homem, o segundo homem, Jesus Cristo, que pela sua morte eliminou o poder da morte, trazendo a esperança, a certeza da salvação, da vida eterna. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza, que o nosso Cristo vive. Ele está vivo, ele está aqui comigo nesta hora, e ele está com você também, na sua casa, no seu lar, e ele continuará conosco todos os dias, como diz o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está, e nós habitaremos um dia na casa dele para todo sempre. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, aquele momento. Estamos com muitas saudades dos nossos cultos, para juntos nós louvarmos a Deus, confraternizarmos juntos, ouvir a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, adorar a Deus então com o nosso culto, juntamente com outros queridos irmãos, adorar a Deus também com as nossas contribuições. Hoje falei pela manhã, nossa igreja tem sido muito fiel, os irmãos depositando seus dízimos, suas ofertas nas nossas contas do Banco do Brasil, Santo André. Alguns irmãos talvez tenham mais dificuldade sobre isso, mas a nossa igreja continua lá, o zelador lá, você pode ir, pedir alguém para levar o seu dízimo, a sua oferta, colocar lá no nosso gasofilácio, e assim o tesoureiro recolherá e depois dará o visto no seu envelope. Eu disse pela manhã, as nossas despesas continuam as mesmas, continuamos pagando água, luz, impostos, funcionários. E outra coisa interessante são os nossos missionários. Sabemos que o dólar está muito alto e o compromisso que nós temos com os nossos missionários é em dólar. Por exemplo, se nós enviamos $1.000 para o missionário, como nós enviamos alguns meses atrás, isso dava R$3.500. Hoje, então, $1.000 vai dar mais de R$5.000. Então, a nossa despesa tem aumentado e nós temos sido fiéis aos nossos missionários que estão no campo, vários deles trabalhando, fazendo um trabalho tão bonito, como os irmãos lá em Moçambique, lá em Guiné-Bissau, aqui em outros países aqui da América Central e outros locais. Então, ore a Deus pela nossa igreja e continue adorando a Deus com as suas contribuições. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã,
em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma semana de muita paz, de alegria para você e a sua família. Em nome de Jesus eu quero orar agora. Pai querido, muito obrigado por mais esse momento de reflexão na tua bendita e gloriosa palavra. Senhor, sentimos tão felizes, edificados ao pensarmos na ressurreição do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aquele que venceu o poder da morte, o poder do pecado, o poder de Satanás, triunfando sobre todo o principado e toda a potestade na cruz e mediante a sua ressurreição gloriosa. Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe todos aqueles que tiveram oportunidade de participar do culto, Senhor, de ouvir esta mensagem, que o Senhor possa dar graça, aqueles que estão passando por lutas, fortaleça-os, aqueles que têm enfrentado enfermidades, dê a bênção da saúde, da cura, abençoa o lar, a família de cada um, Senhor. Eu suplico a tua graça, a tua bênção para o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.